santo e bom lugar. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez. Que o Espírito Santo venha ser conosco nesta hora, nessas primeiras horas, onde nós sentimos nesse despertar a presença dEle. Já temos aqui alguns pedidos que eu gostaria de mencionar para que a gente possa estar orando, intercedendo neste dia. Em especial, né, para um pedido assim de muita urgência que chegou até mim ontem, sobre o pai do Heitor, esposo da Karina. Ela pediu, ontem ele foi parar no hospital e fazer uma cirurgia, e o corpo rejeitou essa cirurgia, e ele está completamente com o rins paralisado. A situação dele é bem grave. Então, ao estar nesta hora clamando ao Senhor, né, que todos nós possamos nos unir nesse clamor em favor do Heitor, o pai do Heitor. E chegou também até mim um pedido muito especial da Bia, a despeito da sua irmã, também está internada. Está já, inclusive, ela está agradecendo já pelas orações. Nós vamos continuar intercedendo por ela. E também, né, pela Nice, ela pediu que orasse por ela. E nós vamos estar, então, intercedendo por ela também. Então, esse é um momento muito especial, onde nós clamamos ao Senhor, intercedendo pelos pedidos que chegam até nós. E é um momento também de buscar o renovo do Senhor. É um momento, assim, de buscarmos na presença do Senhor através da oração. Então, antes de orarmos, quero compartilhar com vocês um verso do Salmo 51, que está aqui, Salmo 51, no verso 10 em diante, que diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, uma nova vontade. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me alegria em tua salvação e sustenta-me com o teu Santo Espírito. Conserva em mim o desejo de ser a cada dia obediente. Então eu ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, Deus meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas em minha boca e eu te louvarei. Te louvarei para sempre. Que seja essa a nossa declaração, a nossa oração todos os dias, pedindo ao Senhor esse renovo. E eu convido então vocês a orarem neste momento comigo. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome, Pai,
nesta hora, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, meu Deus, porque a tua presença ela é real. Nós cremos na tua palavra e nós recebemos nesta hora as tuas promessas e as tomamos, Senhor, para nós, porque nós cremos que por meio da tua palavra nós temos luz para seguir adiante nessas jornadas em que nós trilhamos e que muitas vezes, Senhor, é tão obscuro diante das provas que nós enfrentamos. Senhor, venho nesta hora, antes de mais nada, clamar ao Senhor pelo renovo do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Eu venho clamar a ti pelo batismo, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós uma porção máxima e nos concede esta força, nos concede esse poder, nos concede, Pai, esta unção. Nos concede, Senhor Deus, os frutos do Espírito. E que nesta hora nós possamos sentir, Pai, revigorados, renovados, para glorificar o teu nome neste dia, para não murmurar, para não pecar contra ti e contra nós mesmos. Para que nós venhamos estar nos posicionando e crendo que quem está dirigindo as nossas vidas é o Senhor e não nós. Pai, fica conosco neste dia, nesta hora. Eu quero entregar nas tuas mãos, neste momento aqui, o pai do Heitor, esposo da Karina. Ela clama, Senhor Deus, desde ontem, está buscando o teu favor a respeito dessa situação que ele se encontra agora no hospital. Cada vez mais pior, agora com o rim paralisado. Ele precisa, Senhor Deus, do teu auxílio. Ele precisa, ó Deus, da tua visita, ele precisa do teu toque, da tua mão. Tu, Senhor, sabe o que é melhor para ele. E se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurá-lo por completo. Que diante dessa experiência que ele está vivendo nesta hora, quem sabe esse é o momento oportuno para o Senhor alcançar completamente o seu coração. Eu quero entregar ele nas tuas mãos, Pai, e crer que o Senhor fará o melhor para ele. Que o Senhor conforte o coração da Karina, também dos seus filhos, e que eles sejam verdadeiramente consolados pelo teu Santo Espírito. Eu quero também, Senhor Deus, entregar nas tuas mãos, nesta hora, o pedido da Beatriz, sua irmã que está no hospital, internada, já está numa fase melhor. O Senhor tem cuidado dela. E nós pedimos que o Senhor continue conduzindo para que ali haja também cura, restauração por completo, conforme a tua santa e boa vontade. Conduz a Bia nesta hora, conduz, Pai, a sua irmã e toda a sua família. Ontem nós também tivemos um pedido novo, Senhor, ali na nossa descrição, onde nós ali deixamos a oportunidade para as pessoas colocarem os seus pedidos, e ali houve um pedido muito especial, e eu quero, nesta hora, Pai, mencioná-lo aqui. É o pedido da nossa querida Nice. Ela pede, Senhor Deus, pelo seu esposo, pela sua família, ela pede pela sua vida espiritual, pelo seu relacionamento com os familiares, enfim, ela coloca diante do Senhor toda a sua vida, em todas as áreas. E eu peço que o Senhor a visite, que o Senhor esteja com ela, e que ela sinta nesta hora que alguém orou por ela. Porque algo acontece, Pai, quando nós oramos, nas nossas vidas e na vida daqueles que recebem. Ainda coloco diante do Senhor todos os familiares da Nice, e coloco também todos que estão estudando a tua palavra, os familiares da Andressa, entrego nas tuas mãos os nossos desbravadores, os líderes, e coloco diante do Senhor o pedido do Caio. Mais uma vez eu apresento ele a ti nesta hora. Ele pediu ajuda essa semana. Ele quer mudar de vida, Senhor. Chegou a pedir até mesmo o batismo. Que o Senhor Deus opere na vida do Caio.
opere na vida do Lucas, que ele sinta o teu Espírito Santo impressionando o coração deles cada vez mais, que sempre que nos ajoelharmos aqui para interceder, para orar, que o teu Santo Espírito trabalhe em favor deles, que eles dêem oportunidade, Senhor, porque só um milagre poderá acontecer na vida deles de restauração, de transformação, se eles permitirem. Então, que haja permissão na mente, no coração. Eu nos entrego a Ti nesta hora, peço uma bênção especial por cada pessoa que se faz presente nessa sala. A Janete, seus familiares, eu apresento a Ti, o meu pai, a minha mãe, todos os meus familiares. Entrego a Maria, entrego, meu Deus, a Ângela, também os seus familiares, coloco diante do Senhor a dona Laurinda, os seus familiares, a Thelma e os seus familiares. Eu entrego diante do Senhor a Carmelinda, os seus familiares, a dona Eusimar e os seus familiares. Coloco diante do Senhor a Selma e os seus familiares, o Marcos, a Kathleen também, Senhor, que colocou os seus pedidos. Que o Senhor Deus derrame as tuas bênçãos sobre a minha filha. Coloque sobre ela o teu poder, a tua unção, e que ela continue sendo um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para continuar fazendo esse trabalho tão maravilhoso que ela faz. Tudo que ela faz, né, com muita dedicação. Eu louvo o teu nome por isso. E que ela continue sendo, Pai, luz, um instrumento nas tuas mãos. Eu coloco diante do Senhor a minha vida, a Carolyn, a Kate, entrego o meu sogro, o meu esposo. Pai, eu nos apresento a Ti nesta hora. De uma maneira muito especial, quero apresentar ao Senhor também o Roberto Castilho, agradecendo a ele por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco nesta hora, para compartilhar conosco a leitura deste livro que tem sido para nós, Pai, um despertar, tem sido para nós, Pai, uma luz, tem sido para nós um aprendizado, e tem sido para nós, meu Deus, uma forte luz com relação a tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos dado direcionamento para que a gente saiba, meu Pai, exatamente a necessidade e a urgência da Tua igreja e nós como família, que é o reavivamento. Então, Pai, que o Senhor use nesta hora nosso irmão e que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para falar ao nosso coração nesta hora através dessa leitura. Nós nos entregamos ao Senhor, te suplicamos mais uma vez, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Assim nós te agradecemos, nós te suplicamos, te louvamos e te pedimos, Espírito Santo, venha ser o nosso professor e o nosso mentor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória Que a o Senhor nos abençoe. O Roberto Castilho, ele faz parte da sala da consagração, é uma pessoa muito querida, tem aí feito vigílias e programações no canal do YouTube, e ele aceitou o convite de estar com a gente aqui hoje. E, Roberto, seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui a gente fica todo mundo de câmera fechada, mas você pode ficar à vontade, e assim como você se sentir bem, para estar falando para a gente aí, que o Espírito Santo te use através dessa leitura. É o meu desejo e a minha oração. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gi. Um bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, porque a gente sempre vai conhecendo pessoas, né? Então é sempre bom a gente estar avançando aí juntos. E esse livro é bem interessante, importante. Falei com a dona Gil também, que eu costumo pegar esses livros assim quando é compilados e esmiuçar ele, mas tive que... Não vai dar tempo de a gente fazer todo esse ponto do que eu planejava, pela questão de tempo também, mas com a graça de Deus, nós sairemos daqui muito, muito mais fortalecidos para esse dia, tá bem? Bom, assim como, não sei se vocês estão com os livros aí, de qualquer forma, tem um aplicativo EGW Editings no celular, que vocês podem acompanhar a leitura, tá bom? Quem tiver o livro em mãos também, bênção, para que vocês possam acompanhar a leitura. A questão do reavivamento, antes de a gente começar a leitura, porque é muito importante a gente entender isso, a questão do reavivamento é
ele é crucial para a nossa vida espiritual. Então, se a gente não está reavivado, provavelmente a gente não está fortalecido com Cristo, né? Então, o reavivamento, ele é muito importante, mas também, se só tiver reavivamento, e a gente não reformar a nossa vida, não adianta, tá? Então, o reavivamento, juntamente com a reforma, ou seja, o que eu chamo de fé e obras, eles devem estar andando juntos, tá? Então, a gente precisa ser reavivados, mas a gente precisa também reformar as nossas vidas, né? E um livro, por exemplo, muito bom para isso, para entendermos um pouco mais sobre a questão da reforma, é justamente Fé e Obras, ou o livro Santificação, tá bom? São 2 livros muito pequenos também, que vocês podem estar lendo para entender melhor sobre a questão da reforma. Como vocês estão aqui finalizando o reavivamento, é importante vocês entenderem sobre reforma também. Um segundo ponto que é importante, antes da gente começar essa leitura de hoje, é entender o contexto do porquê essa leitura está acontecendo, tá? Então, o que nós vamos ver hoje, nós vamos ver alguns pontos sobre reforma em meados de 1893, tá? Que foi um ano, assim, crucial, onde possivelmente, pelo que nós temos revelado da irmã White, era o ano ali, um ano entre 93 e 94, que Jesus estaria para voltar, ok? Então, Jesus ele voltaria em meados desse 1893. Infelizmente, o povo não estava reavivado. E por esse motivo, Jesus não voltou. Então, desde 1888, com mensagens fortes e importantes para o crescimento espiritual da igreja, e a igreja não aceitou esse reavivamento, essa reforma. E por esse motivo, Jesus não pôde estar aqui, né, ter voltado e já resolvido esse mundo. Contando com isso, Ellen White vai começar a contar algumas experiências sobre o reavivamento em Battle Creek, que era a igreja mãe, tá, dos Estados Unidos, né, em meados ali desse período, ok? Então, o que nós vamos ver hoje, vocês entendendo o contexto de que Jesus queria voltar, vocês vão compreender agora o que estava acontecendo ali, tá bom? Muitas coisas aqui vocês vão entender do porquê que o reavivamento não aconteceu e também o contrário, do porquê teve alguns locais com reavivamento, tá bom? Só que nós precisamos entender, porque vocês estão lendo um livro que é Reavivamento Verdadeiro. Se tem o verdadeiro, tem o falso. Isso é o óbvio, tá bom? Então, o que nós vamos olhar aqui é a questão do reavivamento verdadeiro, porque o falso reavivamento não serve para nós. Ah, esse daí Satanás gosta, que é aquele reavivamento. O que seria um reavivamento falso? Um falso reavivamento, irmãos, assim, coisa simples, é aquela pessoa que vai todos os cultos para a igreja, mas sai de lá do mesmo jeito que entrou. Então, ela não se reaviva, tá? Ela tá ali reavivando, só que no dia seguinte ela já não tá reavivada, tá bom? Então, isso daí não é um verdadeiro reavivamento. O verdadeiro reavivamento, ele é constante. Tanto que o título, tá, de ontem, né, é A Luta Continua, e o título de hoje é A Luta que Segue ao Reavivamento. Então, aqui a irmã White, inspirada por Deus, ela sempre está tentando fazer com que a igreja reavive, ok? Inclusive, esse é o principal papel do profeta. Então, todo profeta bíblico, ou a irmã White, que não é canônica, mas é inspirada por Deus, todo profeta de Deus, o principal foco dele é reavivar a igreja, ok? Trazer a igreja que está indo para o caminho totalmente errado para o certo. Então, não é diferente com a irmã White, ok? E uma outra coisa importante, para a gente assim começar a leitura, é entender que o reavivamento e a reforma estão juntas, porque quando elas estão separadas, causa problemas. Então, uma pessoa que ela só reaviva e ela não reforma, ela é legalista, né? Ela é uma pessoa, na verdade, liberalista, desculpa. Ela é liberal, tudo pode para ela, tá? Ela está reavivada, o que importa é o amor de Jesus e nada mais importa. Quando a pessoa só reforma e ela não reaviva,
ela vira legalista, vira fariseu. Ou seja, nada pode. Então ela começa a achar tudo errado, tudo que a igreja faz não presta, tudo que vocês estão fazendo aqui também, olha, a irmã falou alguma coisa errada, já para ela já é o cúmulo, e ela já bate, né, já fala um monte, e assim por diante. Então, nós precisamos desse equilíbrio, tá bom? Então, Jesus, ele quer o reavivamento e a reforma unidos junto. Quando eles estão separados, causa problemas, tá bom? Então, é por esse motivo que nós vamos, então, começar essa leitura neste momento. A irmã Gildete já orou, então vamos começar, então. O primeiro parágrafo tem como título A luta que segue ao reavivamento. Depois do derramamento do Espírito de Deus em Battle Creek, foi provado no colégio que um tempo de grande luz espiritual é também um tempo de correspondentes trevas espirituais. Isso aqui é normal. Quando estamos em luz, as trevas vêm tentar atrapalhar essa luz. O fato é que a luz, quando ela está acesa, ou seja, quando estamos reavivados, verdadeiramente, as trevas não conseguem fazer nada. Quando você não está verdadeiramente reavivado, não é que as trevas oprimem a luz, porque isso nunca acontece, tá bom? Se você estiver em total escuridão e ligar qualquer coisa ali, ligar um fósforo, você já consegue enxergar, tá? Se você ligar qualquer coisa, porque a luz ela sempre predomina as trevas. O que acontece quando as trevas estão ao redor? Você apaga a sua luz, tá bom? Então é esse que é o fator. Satanás ele não tem poder para apagar a sua luz, tá? Porque ele não pode te fazer pecar. Então nós escolhemos apagar a nossa luz e aí as trevas tomam conta. Mas o fato é que onde há luz, a trevas sempre quer que a luz ela mingue, tá bom? E isso ocorreu ali em Battle Creek. Satanás e suas legiões de instrumentos satânicos se acham em campo, forçando seus poderes a fim de tornar de nenhum efeito os chuveiros da graça que vieram do céu para reavivar e vivificar as energias adormecidas para a ação decidida a fim de transmitir aquilo que Deus comunicou. Houvessem todas as muitas pessoas e então esclarecidas e de imediatamente trabalhar a fim de transmitir a outras aquilo que Deus lhe dera, justamente para esse desígnio, mas luz haveria sido dada, mais poder concedido. Deus não comunica a luz apenas para uma pessoa, mas para que ela difunda e Deus seja glorificado. É sentida sua influência. Então aqui vocês percebem nesse primeiro parágrafo algo muito importante para a gente entender, que as pessoas acham que, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que acreditam que o Espírito Santo não é Deus, por exemplo. Vou dar esse exemplo aqui, que é fácil. Nós temos N textos e muitas coisas do irmão White provando que o Espírito Santo é Deus. Mas o que leva as pessoas a não crerem nisso? Muitas delas acham que descobriram a América. Então, como elas querem ser assim, nós, né? Eu quero ser alguém ali especial, alguém que, nossa, eu descobri algo novo. E essa pessoa acaba o quê? Aderindo isso e levando como se não tivesse como não ser, sabe? Então é exatamente isso que Deus não quer. Quando ele dá a luz para alguém, uma pessoa, ele não quer que essa pessoa fique com ela guardada, ele quer que ela difunda. E isso não estava sendo realizado. Não estava sendo realizado isso em meados de 1893. Então o pessoal começou a querer guardar para si alguma bênção e não compartilhar. Então, outras pessoas que não sabiam desse reavivamento, essas pessoas estavam sendo enredadas por Satanás e atrapalhando o movimento acontecer, entenderam? E isso ocorre nos nossos dias também. Então, na sua igreja, pode ter pessoas ali que não estão familiarizadas com um certo assunto, elas não entendem esse assunto, não creem nesse assunto porque ela não entende, e aí ela atrapalha o movimento da igreja crescer. E isso pode acontecer na sua igreja, na sua casa, na minha casa e em qualquer lugar, tá bom? Aconteceu em Battle Creek.
por reter luz, as pessoas acabaram, infelizmente, não aceitando a volta de Jesus. Próximo parágrafo. Em todos os séculos, períodos de reavivamento espiritual e derramamento do Espírito Santo foram seguidos de trevas espirituais e dominante corrupção. Então, isso é algo primordial. Sempre que precisou em toda a história da humanidade de um reavivamento, é porque o mundo estava em trevas, a sua bolha, sua igreja, seja lá o que for. Vou dar um exemplo, por exemplo, Elias. Elias trouxe um reavivamento para a igreja. Vocês vão lembrar do Monte Carmelo, certo? Então, Elias traz um reavivamento por quê? Porque o povo estava defasado. O Acabe, Jezabel e toda aquela galera ali estava fazendo um estrago. Então, Deus precisou levantar Elias para Elias trazer um reavivamento. Assim ocorreu na época de Jesus. Olha como estavam os fariseus. Totalmente defasado. Então, Jesus vem, João Batista vem. Então, todo ali o profeta, né, ele vem para reavivar. Ele vem para mudar a experiência. Só que sempre que ele vem, tem trevas espirituais e dominante corrupção. Tomando em consideração aquilo que Deus concedeu em oportunidades, privilégios e bênçãos em Bethel Creek, a igreja não tem feito honroso progresso no efetuar sua obra. E a bênção de Deus não repousará sobre a igreja no aumentar ainda mais a luz, enquanto não for usada aquela que ele mandou em sua palavra. Isso aqui é importante também, queridos. Deus sabe o quanto o ser humano aguenta. Então, enquanto você não viver uma luz, Deus não te dá outra. Estão entendendo? E foi exatamente assim que ocorreu em Bethel Creek. Então, Bethel Creek estava negando a luz dada a eles, para que recebesse Cristo. Então, eles não conseguiram avançar em mais luz. Eles tiveram que parar nisso, tá? E isso pode também e ocorre em nossos dias. A luz que poderia resplandecer em raios claros e distintos enfraquecerá em meio da escuridão moral. Olha isso. A luz enfraquece por causa da escuridão. A escuridão não tem poder sobre a luz. Mas se nós enfraquecermos, nossa luz extingue e a escuridão toma conta total. O poder ativo da verdade de Deus é dependente da cooperação do instrumento humano, com ele em piedade, zelo, abnegados esforços para levar a luz da verdade a outros. Então, nós aqui, que estamos aprendendo sobre o reavivamento, precisamos levar esse reavivamento a outra pessoa. Então, se vocês aqui fizerem uma interligação com Deus, Pai, eu vou ajudar outra pessoa a entender sobre o reavivamento. Vocês já vão estar melhor do que as pessoas de Bethel Creek, tá? Porque eles não estavam querendo cooperar. E Deus, ele trabalha a partir da sua dependência, da sua cooperação, tá? Então, por exemplo, Deus não pode chegar aqui e falar, Roberto, abre a Bíblia aí. Deus, ele tem que... O que o Roberto tem que fazer? O Roberto tem que ir atrás da Bíblia e aí Deus fala através dela. Sabe? Então, Deus, ele não pode forçar você a levantar às 5 da manhã. Você tem que estar aqui. Tá entendendo? Então, vocês estão aqui, Deus está falando com vocês. Então, primeiro vem o pé na água e depois o mar abre. Ok? Então, isso é muito importante a gente entender que há uma cooperação entre nós e Deus. Tá bom? Aí vem o segundo subtítulo, que é muito importante para nós. Não confundir a obra do Espírito com o fanatismo. E isso está sendo muito feito hoje, tá? Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem da verdade presente que estão nessa entoada, tá? E a gente precisa tomar cuidado para não estar enredado nisso. Por quê? Muitas pessoas, elas, aqui na questão do reavivamento, que é o nosso foco primário,
Então a pessoa ali está reavivando, né? Deveria Battle Creek ser reavivada. Só que eles acabaram virando fanáticos. Por quê? Porque eles não estavam, na verdade, com o verdadeiro reavivamento. Eles estavam focando muito na reforma e pouco na questão do reavivamento. E isso complica. Por quê? O Espírito Santo, quando ele vai fazer uma obra na nossa vida, ele não faz metade. Ele não vai fazer só 1%, 10%. Ele vai entrar com tudo. E ele vai querer mudar a sua vida da água para o vinho. O problema do fanatismo é quando nós levamos a nossa experiência para outro. Então, por exemplo, o Roberto tem um nível de espiritualidade. Às vezes um nível de estudo, às vezes um nível de avançar em certos pontos. Então, por exemplo, eu posso ser muito bom na questão de guardar o sábado, mas posso ser um desastre na questão de saúde. Posso ser muito bom em outra coisa e posso ser péssimo em outra. Então, nós estamos... E aí vem o inverso. Tem algum irmão que ele é bom em saúde e pode ser um desastre no sábado e vice-versa. Então, a gente sempre está aqui tentando melhorar um ao outro. Tá? Se vocês têm um grupo, a ideia é que todos nesse grupo estejam caminhando juntos. Então, quem é bom? Se a Maria é bom em uma coisa, a Ângela deve ser bom em outra. Junta Maria e Ângela vão ficar bom em duas coisas. Aí a Laurinda pode ser boa em outra, a Gildete em outra. Então vocês juntam 4, cada um em uma, vocês já vão ficar bom em 4. E assim por diante. Então tem que ser somatório, tem que se multiplicar, na verdade. Tá bom? Então o fator principal é vocês estarem multiplicando seus talentos. Da onde um é bom, o outro deve ser bom. Então vamos se ajudar, né? Então, se a igreja entendesse isso, Jesus já teria voltado. O problema é que, infelizmente, a gente tem muito ego. E até mesmo na igreja a gente briga por cargo, a gente briga por, eu quero ser melhor do que aquele irmão, eu quero pregar todo sábado, se for possível. Então a gente fica muito no ego. E o ego é o que tem que morrer para Jesus voltar. Você está entendendo? E o ego só morre se o reavivamento estiver em dia e você vai conseguir reformar a sua vida, porque o que mata o ego é as reformas. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que não deve comer tal tipo de alimento. Então, quando eu reformo meu alimento, eu estou matando meu ego, porque meu ego gosta daquilo. Só que a reforma, que é vinda de Deus, fala que eu não posso comer. Então, eu prefiro seguir a Deus do que a mim. E aí, meu ego morre. Estão entendendo? E assim vai funcionar com tudo. Só que tudo começa no reavivamento. Eu não consigo reformar sem reavivar antes. Quem faz isso vira fanático. Estão entendendo? E é por isso que nós não podemos confundir o Espírito Santo com o fanatismo. E aqui é dito que Ellen White começa a ver visões. E aqui ela diz, têm sido escritas coisas em relação com a operação ao Espírito de Deus na Assembleia, de 1893. E no colégio, que indicam claramente que por causa dessas bênçãos não terem sido vividas à altura, mentes ficaram confundidas. E aquilo que era a luz do céu foi chamado de emoção. Olha isso. Entristeceu-me que este assunto fosse considerado nesse aspecto. Cumpre-nos ser muito cuidadosos de não ofender o Espírito de Deus, não declarando que seu ministério é uma espécie de fanatismo. Como compreenderemos a operação do Espírito de Deus se ela não foi revelada a linhas claras e inequívocas, não somente em Battle Creek, mas em muitos lugares? Ou seja, meus queridos, aqui é aquilo que eu disse para vocês. A mensagem a partir de 1888, que é algo que vocês precisam pesquisar, porque não é muita coisa para a gente avançar, mas essa mensagem de 1888, em base, ela mostra Cristo em nós. E a partir do momento que Cristo está em nós, nossa vida tem que mudar. Porque Jesus, ele não teve uma pessoa ali que Jesus teve um contato com essa pessoa forte, que essa pessoa não se converteu. Tá? Todas as pessoas que não tiveram uma mudança de vida, com um contato com Cristo, pequeno que seja, foi porque elas estavam endurecidas com o coração. Mas todas as que estavam abertas foram salvas. Então, se nós estivermos com Cristo, também estaremos convictos da nossa salvação.
ok? Então a mensagem de 1888 era provar que você tinha que morrer, Jesus viver em ti, e os teus pecados estariam todos livres, sabe? E aí a justificação pela fé verdadeira ocorreu. Só que a igreja não quis acreditar nisso. E aí Jesus teve que barrar sua vinda. Assim sendo, começaram a querer dizer que essa mensagem não era de Deus. E que as pessoas que tinham passado ela eram pessoas assim que, não levam em consideração. Só porque eram pastores menores na época. Não, Deus não usou um pastor renomado. Pegou 2 pastores ali que não era muito... Ninguém gostava muito, sabe? Eram irrelevantes para a época. Assim como Deus trabalhou a vida toda dele, trazendo pessoas irrelevantes e fazendo delas grandes homens e mulheres. Então, assim realizado, eles começaram a falar, não, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. E eles começaram a enfraquecer o Espírito Santo. Por quê? Porque era a obra de Deus. Era para eles aceitar, receber o Espírito Santo e encher a terra, e Jesus ia voltar. Só que, infelizmente, eles não quiseram. Assim sendo, vem o próximo parágrafo. Não me surpreendo de que alguém tenha ficado confundido ante os resultados posteriores. Mas em minhas experiências dos 49 anos passados, tenho visto muito dessas coisas. E conheci que Deus operou de maneira notável, e ninguém se aventure a dizer que isso não é do Espírito de Deus. É justamente isso que estamos autorizados a crer e por tal orar. Pois Deus está mais disposto a dar o Espírito ao que lhe o pedem, do que estão os pais a dar boas dádivas a seus filhos. O Espírito Santo, porém, não é para ser utilizado pelo agente humano. É para utilizar e usar instrumento humano. Que Deus abençoou abundantemente os alunos da escola e na igreja. Não tenho disso nenhuma dúvida, mas um período de grande luta e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um tempo de grande treva. Por quê? Porque o inimigo opera com todas as suas enganadoras energias para anular o efeito da profunda operação do Espírito de Deus no ser humano. Olha isso. Isso aqui é muito importante para nós. Isso daqui é coisa grandiosa. Então, Ellen White está aqui dizendo que nos seus 49 anos, ela tem visto, e visto mesmo, né? Porque ela teve visões e várias coisas com Deus. E ela tem visto a operação do Espírito Santo na igreja, nos pioneiros, nela e assim por diante. E aí ela está dizendo, Deus está tão, assim, tão forte de levar a gente logo, que se você pedir Deus, pedir o Espírito Santo, ele dá. Ele está muito mais, assim, e esse texto é bíblico, né? Porque Deus está muito mais, assim, para dar as coisas para nós do que até nós, que somos pais, dá para os nossos filhos. As melhores coisas, Deus quer dar o Espírito Santo, que é a coisa mais importante para o ser humano hoje, é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, nossa, tá com um pé no céu. Então, a gente obter o Espírito Santo na sua plenitude, porque, por exemplo, aqui todos nós estamos com o Espírito Santo nesse momento, né? Só que nós não estamos com ele pleno. Quando tiver com a sua plenitude, é uma palavra que o Roberto falar e uma vida vai se salvar. Não é o Roberto, é porque o Espírito Santo está indo no Roberto, você está entendendo? Isso vai ocorrer, que isso é profético. Todos nós aqui, com a graça de Deus, que estivermos vivos e recebemos essa chuva serôdia por completo, porque ela já está caindo em gotas. Quando recebemos essa chuva serôdia, é uma palavra de vocês e uma alma salva. Sabe? Porque não é vocês, vai ser o Espírito de Deus em vocês fazendo a obra. E é exatamente isso que Ellen White está falando aqui. Que o povo já devia ter aceitado esse Espírito dele, de Deus. Mas eles não aceitaram. E com isso, o derramamento vai sendo seguido. Deus vai dando o derramamento. Ele está dando em gotas. Só que aí vem o Satanás e ele não quer deixar você receber o Espírito Santo. Ele quer anular isso. E aí muitas pessoas acham que eu tenho que usar o Espírito Santo. Não. O texto aqui diz o quê? Que o Espírito Santo tem que usar a mim. Como isso funciona? Eu deixo. Eu deixo. Lá em 1 Coríntios, que nem está aqui no texto, mas me lembrei agora, vocês vão saber muito bem, em 1 Coríntios, lá, capítulo 6,
diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu e você. Ou seja, nós deveríamos ter o Espírito Santo. Só que por que muitos de nós temos em alguns momentos e outros não? Porque no momento que a gente está com Deus, a gente está com Ele. Só que tem momentos que eu quero fazer a minha vontade. E quase sempre a minha vontade não é a vontade de Deus. Quando isso ocorre, o Espírito Santo sai. Porque ele não pode ficar no que é imundo. Vocês estão entendendo? É por isso que o santuário de Deus ensinava que o ambiente que Deus gosta de ficar é um ambiente puro e santo. Se eu não estou puro e santo, Deus vai sair. Entenderam? Então, o reavivamento é muito importante para manter o Espírito Santo usando a minha vida. A reforma vai fazer com que isso perdure. Vocês estão entendendo? Porque você vai eliminar coisas na sua vida que atrapalham Deus agir. A reforma serve para isso. Mas para eu receber o Espírito Santo, eu preciso do reavivamento. Vocês estão compreendendo? Eles sempre andam junto, mas cada um tem sua função. O reavivamento é obter o Espírito Santo. A reforma é mantê-lo. Estão entendendo? Isso é muito importante. Aí vamos para o próximo parágrafo, onde nós vamos entrar aqui na questão uma questão aqui muito importante, que é uma das coisas que atrapalharam o movimento ocorrer. Quando os alunos da escola foram para os seus jogos de competição de futebol, americano, no caso, quando se observaram nos divertimentos, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus. Olha onde Satanás arrumou alguma coisa. Houvesse os professores coerentemente cumprido o seu dever, compreendido sua responsabilidade, houvessem eles colocado em independência moral perante Deus, usado a capacidade que Deus lhe dera segundo a santificação do Espírito pelo amor da verdade, e teriam tido força espiritual e divina, iluminação para ir avante, mais avante e acima na escada do progresso em direção ao céu. É evidente que eles não apreciaram, nem andaram na luz, ou seguiram a luz do mundo. Olha isso. O luz aqui é maior, ou seja, Jesus, tá? Não seguiram Jesus. Então, olha isso. O pessoal já estava meio desacreditado. A gente precisa entender que a gente necessita a próxima geração, certo? Então, os jovens aqui, que seriam as pessoas que deveriam ter aderido à mensagem para levar essa mensagem adiante, por isso que essa mensagem ficou meio morta. Para vocês terem uma noção, Roberto, eu já tenho 23 anos de adventismo. Eu tenho 23 anos, eu tenho 32, tá? Me batizei com 9 anos de idade. 23 anos. Eu só ouvi falar dessa mensagem de 1888 em 2020, há 4 anos atrás. Estão entendendo? Ou seja, eu fiquei um período gigantesco. Ninguém falava disso na igreja. Nunca nem ouvi falar que teve 1888. Eu recomendo que vocês vão atrás desse assunto que é muito importante você entender o que era revelado ali, porque é de Deus, aquela mensagem. Infelizmente, a igreja naquele momento não aceitou. E aí tem uma relutância muito forte por aquele tema até hoje. Só que nós precisamos, como igreja individual, porque cada um de nós somos igreja, porque Deus ele habita em nós e nós somos templo. Se cada um de nós começarmos a entender e praticar em nossa vida e difundir essa luz como deveriam ter feito em 1893, essa verdade vai se expandindo e fica mais próximo de Jesus voltar. Porque Jesus só volta quando nós entendermos e praticarmos essa verdade de 1888. Então, contando com isso, o pessoal não partilhou essa mensagem para os jovens. E os jovens foram achando que isso aí não tem nada a ver. Com isso ocorrendo, o que o pessoal... Isso, Thelma, isso mesmo. O que aconteceu? Os jovens começaram a se divertir. E não é um problema de divertimento. Ninguém está falando aqui para vocês aqui, não façam divertimento. Só que tem divertimentos e divertimentos. No caso aqui, nem considero, né, nós não podemos ser levianos aqui e considerar que um jogo de futebol americano é pecado. Só que nesse momento, isso foi o que Satanás conseguiu para atrapalhar a mensagem de 1888 avançar.
Olha isso, hein? Isso nos leva a refletir que talvez tem certas coisas que nós estamos fazendo que aparentemente não é pecado. E pode ser que não seja mesmo, tá, meu querido irmão? Só que pode ser justamente um ponto desse que Satanás está entrando para virar a sua vida, tá? Então, virar para o lado ruim, tá? Então, Satanás, ele é muito astuto. Eu mesmo preciso me policiar muito com questão de jogos, de futebol, basquete e assim por diante. Se eu parar na televisão e ver, eu sento e perco 2 horas ali. Então, eu preciso estar sempre me policiando para Deus tirar esse gosto de mim. Porque eu não tenho o poder de tirar gosto. Eu não tenho o poder de abandonar pecado. Eu tenho o poder de desobstruir o caminho para Jesus trabalhar e eliminar. Vou dar um exemplo para vocês. Porque nós temos 5 minutos, eu vou parar nesse parágrafo mesmo. Um exemplo. O Roberto que está falando com vocês até 4 anos, porque eu comecei a virada na minha vida a partir de entender 1888. Santuário, tá? Que inclusive é um tema que eu gosto muito, e eu faço muito, eu tenho uma réplica do santuário, onde eu levo mensagens nas igrejas nos fins de semana, tá bom? E quem quiser acompanhar um pouquinho, eu tenho um canal chamado Caráter Cristão. Você entra lá no canal Caráter Cristão, que é onde eu participo, onde eu monto e faço vigílias online. Inclusive, nós vamos ter uma vigília que eu vou partilhar ela online em Mariporã, mas vai ser presencial. Eu vou estar lá presencialmente na igreja de Mariporã, mas vou retransmitir para o meu canal, tá? Que vai ser sobre reavivamento e reforma, tá bom? Lá nós vamos falar um pouquinho sobre o reavivamento também, que vocês já estão aprendendo, e vamos falar sobre algumas reformas, porque não vai dar para falar tudo. Mas o Roberto que está falando com vocês aqui, até 4 anos atrás, dentro da igreja adventista, por mais de 17 anos dentro da igreja, eu falava 10 palavras, 9 palavrão. Acreditam nisso? Dentro do adventismo, viu? Dentro do banco da igreja que vocês sentam, eu também sento. E eu ficava de 10 palavras, 9 palavrão. Todas as minhas frases tinham que terminar com palavrão. Eu era mó esquentado. Eu jogava bola, porque era uma paixão que eu tenho sobre futebol, que como eu falei para vocês, eu tenho que lutar muito para não cair nessa armadilha de Satanás. Com tudo isso ocorrendo, eu brigava no futebol. Saía na porrada com todo mundo, dentro da igreja. Por quê? Porque a gente fazia futebol de irmãos da igreja. E era soco, porrada, xingo, tudo que não podia. E falando isso para vocês, eu fico, ainda bem que Deus não leva o tempo de ignorância, porque é uma coisa assim, Deus mudou minha vida da água pro vinho. O que eu tive que fazer? Eu tive que aceitar o perdão de Deus, que é a justificação pela fé, perdão pela fé. E eu tive que falar para Deus, Senhor, eu não tenho força para isso. E não, no dia 1º de janeiro de 2020, eu ajoelhei no quarto e falei para Deus, não tem como um cristão que fala mais palavrão do que palavra. E a partir daquele momento, eu levantei daquela oração e eu comecei a me policiar. O que seria esse policiar? Esse é o esforço humano. O esforço humano é desobstruir para Deus agir. Toda vez que eu ia falar um palavrão, eu travava minha língua. Ou eu travava, eu parava de falar. Isso já era o Espírito Santo. Não pode. E aí eu agia. Não pode. E eu agia. Com 14 dias depois, o Roberto já não falava palavrão. Isso é o quê? Isso é o poder de Deus. Então, precisa você fazer sua parte. E depois Deus vem e passa um caminhão. Tá entendendo? Eu hoje não jogo mais futebol. Porque eu não é que eu digo que é pecado jogar futebol. Não falo para vocês que é pecado. Tem formas de jogar futebol. Só que como eu já tenho um gatilho pronto para Satanás usar, que é eu estar jogando futebol, como eu já sou competitivo, ir para uma competição, eu posso voltar a falar palavrão. Vocês estão entendendo? Então, para evitar, eu prefiro não jogar. É o que eu não faço. Eu só jogo futebol se for ali entre crianças, ou talvez entre a família em certos pontos. Mas jamais eu vou para um campo de futebol jogar bola. Por quê? É a coisa que eu mais amava fazer na minha vida. Mas Deus tirou esse gosto. Hoje eu não tenho gosto nenhum por isso.
Então é Deus que faz a obra que eu e você não consegue fazer. Mas você consegue o quê? Querer. Você consegue ir lá e falar, Senhor, eu preciso abandonar tal alimento, tal coisa. Eu preciso abandonar tal coisa errada que eu estou fazendo no sábado. Só que eu não tenho força para isso. Me ajuda. E aí você vai o quê? Começar o seu policiar. Colocar o pé na água. E a partir do momento que você coloca o pé na água, Deus vem e abre o mar. Estão entendendo? É assim que funciona reavivamento e a reforma. E nós vamos continuar então amanhã, a partir daqui das 5h15, né? 5 horas, né? Que vocês iniciam. Então, a partir de amanhã nós continuaremos. Eu vou tentar pegar mais pontos importantes para a gente avançar aqui. Espero que vocês tenham gostado. A irmã Gildete falou para eu fazer oração, tá bom? Então, eu vou me ajoelhar nesse momento para orar. E quem puder também se ajoelhar. Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por estes momentos. Acabamos de ler aqui, eu nem tinha, infelizmente, como foi tudo muito rápido, não consegui ler anteriormente esse livro, mas já li alguns capítulos e, de fato, é muito importante a gente entender sobre esse ponto do reavivamento, mas acabamos aqui de deixar o Senhor falar, é até melhor assim, porque o Roberto não dá sua opinião e sim Deus fala através de nós. E, Pai querido, muito obrigado por o Senhor ainda estar lutando pela nossa salvação. Mesmo depois da cruz, que era o ato primordial para sermos salvos, o Senhor ainda está aqui conosco, nos ajudando a acordar 5 da manhã, nos ajudando a entendermos sobre os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, perdoe cada um dos nossos pecados, cada negligência, cada ato. Pai querido, nos ajude a termos um momento, neste momento aqui, de reavivamento e de reforma. Que nós possamos colocar isso em nossas vidas. Que a partir de hoje nós possamos pensar, Senhor, eu não quero mais fazer aquilo. Me ajuda, Senhor. Coloca o pé na água, que o Senhor abre o mar. Pai querido, fique com cada uma das pessoas aqui que ficaram conosco hoje. Ajude-as a estar caminhando nesse dia, refletindo Jesus às outras pessoas. E que nós não possamos guardar a luz para nós, pois infelizmente esse foi o erro de Battery Creek. Que nós possamos compartilhar as outras pessoas. Nos ajude a sermos fiéis aonde estivermos. Muito obrigado por mais esse dia. Permaneça conosco através do seu Espírito. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Que Deus abençoe, irmão. E que bom que vai continuar conosco amanhã. Deus abençoe vocês, meninas, meninos. Tenham um bom dia na presença de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Bom dia. Deus abençoe. Quero falar